Em 4 de julho de 1776, enquanto 56 homens assinavam a Declaração de Independência proclamando que todos os homens são criados iguais, 500.000 pessoas permaneciam escravizadas nas colônias americanas. Thomas Jefferson, principal autor do documento, possuía 600 escravos. Essa é a contradição fundadora dos Estados Unidos, um país nascido da liberdade sobre uma base de escravidão. A história que você conhece é apenas metade da verdade. Em 1760, as 13 colônias britânicas na América do Norte tinham 1,5 milhão de habitantes e eram parte do maior império da história até então. A Grã-Bretanha havia vencido a Guerra dos 7 Anos em 1763, expulsando a França da América do Norte, mas a dívida de guerra era enorme. Londres decidiu que as colônias deveriam pagar a conta. Esse cálculo fiscal simples desencadearia a maior revolução política do século XVIII. A crise começou em 1765 com o Stamp Act, a primeira tributação direta imposta pelo parlamento britânico sobre as colônias. Os americanos furiosos gritavam: nenhuma tributação sem representação. Em 1770, soldados britânicos abriram fogo numa multidão em Boston, matando 5 colonos, o massacre de Boston. Em 1773, colonos disfarçados de nativos jogaram 342 caixas de chá no porto de Boston, num ato de desafio que ficou conhecido como Boston Tea Party. Em resposta ao Boston Tea Party, o parlamento britânico aprovou os atos intoleráveis em 1774, fechando o porto de Boston e suspendendo o governo colonial de Massachusetts. Em vez de sufocar a rebelião, esses atos uniram as colônias. Em setembro de 1774, o primeiro Congresso Continental reuniu representantes de 12 das 13 colônias na Filadélfia. A coordenação que Londres queria impedir havia chegado, e com ela, a inevitabilidade da guerra. Em 19 de abril de 1775, os primeiros tiros da Revolução soaram em Lexington e Concord, Massachusetts. Cerca de 700 soldados britânicos marcharam para confiscar armamentos coloniais. Milícias locais os confrontaram. Ao fim do dia, 73 soldados britânicos e 49 milicianos estavam mortos. Era Shot Heard Around the World, o tiro ouvido ao redor do mundo. A guerra que ninguém queria declarar oficialmente havia começado. George Washington tinha 43 anos quando foi nomeado comandante-chefe do Exército Continental em junho de 1775. Virginia Plantation Oviner e proprietário de 316 escravos, Washington não era um general brilhante por instinto, mas tinha algo mais valioso: resiliência inabalável. Perdeu mais batalhas do que venceu. Seu exército desertou múltiplas vezes. Mas nunca desistiu, transformando a resistência em estratégia e a perseverança em vitória. Thomas Jefferson, com 33 anos, redigiu a Declaração de Independência em 17 dias. Benjamin Franklin, com 70 anos, foi o arquiteto diplomático que convenceu a França a entrar na guerra ao lado dos americanos em 1778, uma aliança decisiva. Do lado britânico, o rei George III, intransigente e surdo às negociações. Os leatistas, colonos que permaneceram fiéis à coroa, estima-se que 20% da população, foram o maior inimigo interno da Revolução. O inverno de 1777 a 78 em Valley Forge foi o momento em que a Revolução quase morreu. 12.000 soldados de Washington acamparam em condições terríveis, sem botas adequadas, com rações mínimas, sob temperaturas abaixo de zero. 2.500 morreram de doenças e fome, mais do que em qualquer batalha. Washington escreveu que seu exército estava em farrapos, sem sapatos, deixando rastros de sangue na neve. A revolução sobreviveu por centímetros. A batalha decisiva foi Yorktown, em outubro de 1781. Washington, com 17.000 soldados americanos e franceses, cercou o general Cornwallis e seus 8.000 britânicos. Por 3 semanas, bombardeamentos incessantes destruíram as defesas inglesas. Em 19 de outubro de 1781,
Corvallis rendeu-se, humilhantemente mandando um representante em seu lugar. A banda britânica tocou o The Old Tour de Upside Down. O mundo havia, de fato, sido virado de cabeça para baixo. A rendição em Yorktown não foi o fim imediato da guerra, combates menores continuaram até 1783. Mas na Grã-Bretanha, o impacto foi devastador. O governo de Lord North caiu em março de 1782. O Tratado de Paris, assinado em setembro de 1783, reconheceu formalmente a independência americana e cedeu todos os territórios britânicos a leste do rio Mississippi. O maior império do mundo havia perdido sua joia mais valiosa. O novo país nasceu com problemas enormes. A dívida de guerra era de 43 milhões de dólares, impagável na época. Os leatistas, cerca de 60 mil pessoas leais à coroa, foram expulsos ou fugiram para o Canadá e Caribe. Os nativos americanos que haviam apoiado os britânicos perderam terras e proteção. Em 1787, a Constituição foi redigida, mas os delegados não chegaram a um acordo sobre escravidão, adiando o conflito que explodiria 74 anos depois na Guerra Civil. O custo humano foi brutal. 25 mil soldados americanos mortos, mais da metade de doenças e fome que de combate. Os britânicos perderam 20 mil. Dezenas de milhares de civis morreram em ataques, doenças e deslocamentos. As tribos indígenas que apoiaram os britânicos, Iroquois, Cherokee, Creek, sofreram destruição de suas terras e aldeias. E os 500 mil escravizados? A Revolução pela Liberdade não mudou nada em suas vidas. A contradição fundamental da Revolução, liberdade para uns, escravidão para outros, gerou debates imediatos. John Adams escreveu que a escravidão era uma chaga cancerosa. Alexander Hamilton defendia sua abolição. Mas os estados do Sul ameaçaram deixar a União se a escravidão fosse atacada. O Compromisso de 1787 contou escravos como 3/5 de uma pessoa para efeitos de representação, uma equação desumanizante gravada na própria Constituição. Na Europa, filósofos iluministas saudaram a Revolução Americana como o nascimento de uma nova era. Voltaire e Rousseau celebraram. Em Paris, a notícia inspirou diretamente a Revolução Francesa de 1789. Mas na Inglaterra, Edmund Burke criticou duramente. Para ele, a Revolução Americana era um experimento perigoso que destruiria a ordem social. E nos próprios Estados Unidos, metade da população, mulheres, escravos, sem propriedades, não tinha direito ao voto que a Revolução proclamava. A história oficial americana transformou os pais fundadores em semideuses, Jefferson, Washington, Franklin, Adams. O mito do Destino Manifesto e da Terra da Liberdade foi construído sobre silêncios convenientes. Apenas no século XX a historiografia começou a questionar sistematicamente escravidão, genocídio indígena, exclusão das mulheres. Howard Zinn, em A People's History of the United States de 1980, foi o mais influente nessa revisão do mito fundador americano. A Revolução Americana criou o modelo de república constitucional que moldou dezenas de países. A Declaração de Independência inspirou a Revolução Francesa em 1789, as revoluções latino-americanas do século XIX e os movimentos de descolonização do século XX. O conceito de direitos inalienáveis, vida, liberdade e busca da felicidade, transformou a filosofia política mundial. Os Estados Unidos de hoje, com 335 milhões de habitantes e a maior economia do mundo, são a consequência direta de 1776. As contradições de 1776 ecoam no século XXI. O debate sobre igualdade racial nos Estados Unidos é diretamente herdeiro da escravidão que os pais fundadores perpetuaram. O poder desigual entre estados grandes e pequenos, outro compromisso de 1787, molda a política americana contemporânea. E a tensão entre liberdade individual e bem coletivo, debatida em Filadélfia em 1787, ainda define as guerras culturais e políticas americanas de hoje. A Revolução Americana foi um paradoxo glorioso.
A mais influente proclamação de liberdade da história moderna, feita por homens que escravizavam outros homens. Criou o modelo de democracia que o mundo adotou, e expôs a hipocrisia que ainda assombra a maior potência do mundo. A revolução continua inacabada. Se você gostou desta história, curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias.